Olá, muito bom dia. Aqui estamos nós para o programa das Horas Douradas, aqui o programa que é feito na Aurora, todas as terças, quintas e domingos, sempre que possível, claro está. É um programa gratuito que vai para o ar nas nossas redes sociais, seja do YouTube, aqui no Instagram, vai também para o Facebook, daqui da plataforma da Escola da Consciência. Por isso, uma vez mais, a minha saudação, muito bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá quando for que estejas a ver este, este vídeo, né? Este direto. Por isso espero que estejas bem, tenhas umas boas horas douradas. Hoje começamos um bocadinho mais tarde. Tenho aqui uma temática bastante extensa para o dia de hoje, mas ainda assim são 6h15, ainda cedinho, ainda está no tempo da aurora. E sem perder mais tempo, vamos então direto ao assunto. Nós hoje temos o nascer do sol, que aqui na região onde nós estamos já está quase a acontecer, daqui a uns 5 minutinhos está quase a acontecer, de forma generalizada, claro, seja de forma genérica, não é? Estamos no norte de Portugal, por isso será mais ou menos por volta das 6h20, entre 6h20 e 6h25, por isso está quase, quase, quase. No entanto, tudo vai depender, ora, claro está, do declive, da topografia, daquilo que é a tua zona. Olá, muito bom dia, Mary. Umas boas horas douradas para ti. Estava eu a dizer, claro está, tudo vai depender da topografia, da região onde tu te encontras, que pode fazer com que o Sol nasça na linha do horizonte nesta hora que eu estava a mencionar, ou então um bocadinho mais tarde. Por exemplo, na zona onde nós estamos, acontece sempre uns 3 quartos de hora, como é uma zona montanhosa, acontece sempre após aquela hora que eu menciono, mas eu faço questão de mencionar uma hora generalizada, não é? Aquilo que está cientificamente mensurável para esta zona da região onde nós nos encontramos, e depois então vai-se pôr por volta das 20, deixa-me lá ver aqui os meus apontamentos, às 20h35, mais ou menos. Isto preconiza que o tempo do dia, da parte diurna, não é? Do dia, não é? Pensando que o dia é feito do dia e da noite, ou seja, há sempre esta complementaridade, mas o dia, a parte diurna, é cada vez maior, não é? Como já tenho vindo a falar, até o grande dia do solstício de verão, que é um dia muito importante. Não é por acaso que nas várias tradições o solstício de verão é sempre vivenciado de uma forma bastante festiva, não é? É celebrado de uma forma bastante calorosa. E nós aqui, por exemplo, no cristianismo, nós temos, curiosamente, passados 3 dias, não é? Porque estas celebrações, por norma, acontecem durante 3 dias, já desde há milénios, desde a antiguidade. Só que nós cá, por exemplo, no esoterismo cristão, temos no dia 24 de junho, que marca essa passagem do solstício de verão no hemisfério norte, claro está. No hemisfério sul, nós temos o inverno, é exatamente o inverso. Mas nós temos aquilo que é a festividade do São João Batista, não é? Aquele que é o iniciador, aquele que traz primeiro o fogo, não é? Que traz a iniciação ao grande Cristo, o Verbo Solar. Por isso, aqui está apenas uma pequena referência, como também esta via esotérica do cristianismo, seja ela depois que vertente ela vá tomar, se é mais evangélica, se é mais católica, se é mais ortodoxa, protestante, ou seja lá ela qual for, ela, a verdade é que, na sua essência, há sempre esta festividade e há esta forma de marcar o tempo, e é isso exatamente que nós fazemos aqui no programa das Horas Douradas, que se tens vindo a acompanhar, percebes claramente que é isso que nós fazemos questão de, à medida que o ano iniciático, esotérico, não é? O ano místico, se vai desenrolando, nós vimos aqui trazendo informação e conhecimento de todos esses processos que acontecem, não é? De forma externa, mas também interna. Todos nós temos informação, e hoje em dia uma informação avassaladora, constante, contínua,
a toda a hora de tudo o que se passa no mundo, falta é uma coisa, falta um mecanismo que traga também informação sobre a nossa vida interior. Só que, claro está, a nossa vida interior é feita de cada um de nós. Então, nós aqui nas Horas Douradas trazemos o beabá, não é? A base, para que depois então tu, na tua interioridade, na tua intimidade, na tua privacidade, na tua própria vida, possas construir dentro daquilo que é o teu contexto, a tua fase de vida, não é? Aquilo que são as peculiaridades da tua vida em particular, mas possas incluir estes conhecimentos e através deles possas vivenciar o tempo, como todos nós vivemos, mas de uma forma específica, dando-lhe uma conotação, dando-lhe um significado, imprimindo-lhe uma significância e um calor, não é? Totalmente diferente do que simplesmente vou vivendo a minha vida e a coisa lá se vai fazendo. Isso é assim muito ao desbarato. E por isso, aqui nas Horas Douradas, ajudamos-te a vivenciar aquilo que é a vida iniciática. Ok? Por isso aqui fica esta recomendação para que possas assistir hoje, ou seja lá quando for que estiveres a ver este vídeo, esta live, este direto, ou noutro momento qualquer, mas que o importante é que tu consigas construir, transformar estes conhecimentos, esta informação esotérica, muitas vezes científica, espiritual, em algo positivo para ti. Ok? Nós hoje temos Sol que está em Carneiro, de forma sideral, astronómica, ou seja, o fogo do espírito está em Carneiro, é aquele fogo iniciador. A Lua encontra-se em Virgem, por isso temos esta complementaridade entre um signo de fogo, um signo com o elemento terra, que dá, não é? Quase como que a lei aquela imagem de Ouroboros, não é? O princípio e o fim que se tocam constantemente. Temos o elemento mais baixo, não é? Mais terreno, que é a terra, não é? Que transforma e transmite as nossas raízes, não é? Que nos liga ao mundo, à realidade física, e depois temos o elemento mais etéreo, não é? Digamos assim, que é o fogo, pensando que são os 4 elementos, terra, ar, água e fogo, não é? Temos o fogo que nos transporta para uma realidade cada vez mais superior. Então, aproveitando estas energias do dia de hoje, vamos então dar início aqui às nossas Horas Douradas, que isto hoje tenho aqui uma planificação, porque eu faço sempre a minha planificação, pelo menos ter alguns tópicos aonde me posso basear, não é? Faço sempre o meu trabalho de casa, apesar de depois de tudo isto ser muito intuitivo, ser muito no momento, há sempre uma planificação, e então aqui hoje, devido à complexidade da temática, ou seja, não é que ela seja complexa em si, mas traz muitos quês, traz uma realidade em rede que está toda ela interconectada a esta temática que é o erro do transhumanismo. Se não sabes o que é o transhumanismo, devias saber. Essa é a verdade. Hoje em dia devias mesmo conhecer. É super simples. É uma aliança trans, além de humana. Ou seja, transhumanismo além do humano. Então, é a aliança que hoje em dia parece mais do que óbvia, como é óbvio, não é? Que é esta aliança, esta complementaridade entre aquilo que é a realidade dita humana e a máquina. E é fazer com que esta realidade, este complemento entre máquina e homem, permita que se vá para além do dito homem, do dito ser humano. Porque é que isto é extremamente importante tu conheceres nos dias de hoje? É muito simples. Isto é uma corrente ideológica, ou seja, feita de pensamento, é uma corrente filosófica, tem a sua componente ou a sua ramificação esotérica também, e já vamos perceber isso, só que isto depois vai-se misturar, vai-se miscuir
com todas as áreas da nossa vida do cotidiano. Em todas. E ao mais tu não tens essa percepção. Mas a verdade é que tem repercussões em tudo na nossa vida. Então, hoje em dia, com o rapidíssimo avanço das tecnologias, então esta forma ideológica, que já vais perceber que é defendida não por um, nem por dois, nem por três, nem por quatro, cinco pessoas, ou seja, não é nenhuma elitezinha pequenina de pessoas desconhecidas que vivem lá do outro lado do mundo, que ninguém os conhece, e que só esses que têm assim umas ideias um bocadinho esquisitas e excêntricas, esses é que defendem essa realidade e vivem essa realidade. E depois deixam o resto do mundo a viver a sua vidinha normalmente. Isso não é assim. Não é. E por isso tu precisas de perceber, tu que me estás a ouvir, precisas de perceber as repercussões que isto tem na nossa vida do dia a dia de hoje, mas no dia de amanhã, seja daqui a uns meses, daqui a um ano, daqui a 2 anos, até 2030, terá repercussões sucessivamente e cada vez maiores. Está bem? Com este grande avanço das tecnologias, com este grande avanço do uso de mecanismos de infraestruturas com redes eletromagnéticas cada vez num patamar superior, vai fazer com que a realidade se transforme radicalmente e então estão a fazer com que, a fazer com que nós necessitemos, entre aspas, querer fazer acreditar que necessitamos dessa ferramenta robótica, não é? Essa ferramenta tecnológica para conseguirmos equilibrar a nossa vida no nosso dia a dia. Ok? Mas isso já vamos entender um bocadinho melhor sobre tudo isto que estou aqui a falar, sobre o transhumanismo, só que queria ressaltar a ideia de que há aqui um erro que é substancial, que é e vive no epicentro desta ideologia, e já vais perceber claramente de onde vem esta ideia, porque esta loucura de variedíssimas áreas da nossa sociedade dita ela ocidental ou oriental, porque não é apenas restrito a uma parte do globo, não, isto está miscuído em todas as áreas da sociedade, das várias sociedades ao redor do mundo, digamos assim, é aquilo que preconizam o futuro, entre aspas, e a verdade é que nós todos, quer gostemos ou não, quer aceitemos ou não, quer queiramos acreditar ou não, a verdade é que todos nós caminhamos para aí. A diferença está na forma como nós vivenciamos esta dita transformação radical da nossa realidade. Está bem? Então, já vamos começar. Estamos aqui no programa das Zonas Douradas. Se, entretanto, na tua região, uma vez que já são 6h30, se já na tua região já nasceu o sol, umas boas Zonas Douradas, aproveita o sol, aproveita para vivenciares este momento em que o campo eletromagnético da Terra há uma comunhão, uma simbiose única, não é? Entre a aurora e o crepúsculo. Há uma simbiose única entre o Sol, a Terra e o ser humano, o indivíduo. Por isso, o nosso campo eletromagnético há uma fusão, mistura-se. Caso tu assim o permitas vivenciar. Obviamente, é uma porta que está sempre aberta. Caso contrário, ela acontece e nós passamos constantemente ao lado. E isso é o que mais acontece. Mas são oportunidades únicas do design, da arquitetura do dia preparada pelo Divino para nós, seres humanos, para que nos consigamos sempre reconectar a cada dia. Ok? Só um momentinho para o meu pequeno café da manhã. Ok. Aqui ainda está muito escuro. Ok, aqui não. Mary, aqui na zona onde estamos já há bastante luz, ainda não nasceu o sol, mas já há bastante luz, mas ainda assim, aproveita então este momentinho que estamos aqui a conversar, a partilhar e a trazer este conhecimento, para depois então, quando te for possível,
uma vez que isto vai se achar sempre disponível aqui nas redes, nós fazemos questão de nunca as retirar. Por isso, depois aproveita e vai então à tua vida, vai misturar-te e conectar-te com a tua essência, a terra e o sol. Ok? É umas boas horas douradas. Vamos então. Vamos começar e ir direto ao ponto. Uma vez que já fiz uma pequena introdução daquilo que é esta ideologia do transhumanismo, não é? Ir além do humano, ou seja, ir além das capacidades ditas humanas, capacidades físicas e cognitivas, ok? E por isso esta vertente ideológica foca-se muito, exageradamente, até, naquilo que são os aspectos corpóreos, aquilo que são os aspectos mais grosseiros daquilo que é a existência humana enquanto consciência em evolução aqui no planeta Terra. Ok. Pronto. Aqui não. Se aí está a chover, ok, olha, pronto. Abençoada a chuva, mas ainda assim, seja chuva, seja trovoada, seja dia de sol, com nuvens ou não, sempre é disponível neste momento da aurora, assim como no crepúsculo e o momento das horas douradas, por isso podemos ir lá fora, ou então, quem não tem possibilidade de ir lá fora, estar a uma janela. O importante é que esteja a janela aberta, porque os vidros, se fossem feitos de cristal, Ai, qual é o nome? Agora está-me a faltar o nome, daqui a bocadinho já volta. Mas não, como é uma composição, o vidro é uma composição de vários minerais, ele bloqueia a maior parte das ondas eletromagnéticas que vêm do Sol, e por isso, peço desculpa, e por isso é bom que se possa abrir, ir à varanda, ou então quem não tem possibilidade de ir à varanda, abrir a janela para poder então estar em contato. Mesmo que esteja chuva, o nosso olhar, a nossa visão, o nosso campo eletromagnético, poder beber, literalmente, dessa energia presente no ar, nestes momentos do dia, aurora e crepúsculo, está bem? Mas então, estava eu aqui a querer dizer que, e vamos repetir uma vez mais, é fundamental. Qual é a constituição do ser humano? Uma vez mais, digo, nós somos uma consciência, okay? Uma consciência que está colocado numa escola evolutiva. Ou seja, aqui onde nós estamos, este sistema solar, este planeta Terra em específico, é uma escola, uma escola do ensino básico, é uma escola aonde nos é permitido evoluir a nossa consciência. Isso quer dizer o quê? Que nós evoluímos ao longo de sucessivas experiências. Ou seja, nós evoluímos, fazendo esta analogia com a escola do ensino básico, por exemplo, os meninos que vão às escolinhas têm várias disciplinas. E não têm apenas um dia de escola. Não, para que eles possam aprender e trabalhar sobre aquela informação para ficar bem disseminada na sua consciência, os meninos têm que ir à escola repetidas vezes, não é? Vários dias ao longo de todo o ano. Em cada dia têm várias disciplinas, certo? Não têm só uma e por isso vão várias vezes com várias disciplinas. Tudo para que a consciência se possa ir aprimorando. Ora, aqui no nosso plano desta escola evolutiva é exatamente igual. Nós, quando estamos aqui, a nossa consciência vem para esta escola, sabendo já a priori que tem que vir várias vezes. É como ter que vir vários dias para estar aqui presente. Isto é o mesmo que dizer o quê? Vários dias representa aqui várias vidas, várias existências. Ok? Então, nós sabemos a priori que a grande vida é constituída por esta aprendizagem que pressupõe evolução ao longo de sucessivas experiências. Okay? E que em cada experiência vai-se acumulando diferentes disciplinas.
agora porque é uma parte mais relacional, agora porque é a parte com esta pessoa, depois é com o outro, depois é com o outro, depois é na área profissional, depois é na área sentimental, depois é na área espiritual, depois é na área do lazer, enfim, existem múltiplas áreas. Assim como existem diversas disciplinas no ensino básico. É exatamente igual. Então, nós percebemos que a nossa consciência, que é constituído por vários elementos, vamos repetir: corpo físico, magnético, psicológico, espiritual e, por fim, divino. Isto quer dizer o quê? Nós, enquanto consciência, nós somos o espiritual. Nós, aquilo que é a nossa individualidade, aquilo que eu sou, aquilo que tu és na tua essência, é o espírito. Ok? No entanto, é uma realidade muito etérica. E para estar aqui nesta escola evolutiva, precisa de elementos mais grosseiros. E por isso tem a sua alma, que é a sua condição psicológica, e depois tem um veículo aonde essa condição psicológica, não é? Porque senão seríamos apenas mente e emoções, precisa de um veículo aonde isso se possa expressar. E daí esta complementaridade entre campo magnético e corpo físico. Uma vez que corpo físico e campo magnético são, não é, dois elementos, mas que vivem sempre juntinhos, um só. Então nós temos a componente matéria, a componente psicológica, que é a nossa alma, e a componente espiritual, que é o nosso espírito, a nossa individualidade. Ok? O objetivo é que o espírito venha vivenciar na matéria aquilo que é as várias fases, as várias disciplinas da sua alma, da sua condição psicológica, para que ao longo das sucessivas experiências ele possa perceber que é não o corpo, não o campo magnético, não as condições psicológicas, ou seja, a flutuação de pensamentos e emoções, mas que é ele mesmo uma essência espiritual. Uma essência que não necessita do corpo, porque uma vez que vem várias vezes ao planeta Terra em sucessivas experiências, várias vidas, tem vários corpos, e uma vez que tem vários corpos, em sucessivas experiências também vai experimentar diferentes tipos de personalidade. Ou seja, diferentes tipos de alma, de condição psicológica. Porque a sua condição psicológica vai estar diretamente relacionada ao tipo de educação que recebe naquela vida, à cultura do país onde nasceu, não é? Ao programa kármico relacionado para aquela experiência e, por isso, a personalidade, a parte psicológica, emoções e raciocínio, está altamente intrincado, não é? A como se processa toda esta disciplina, né, que lhe é imposta naquele dia de escola. Peço desculpa. O objetivo é que este espírito, esta consciência, perceba que é um espírito e depois então possa participar segundo a sua vontade maior, mas possa participar de forma deliberada, ou seja, pela sua própria vontade, naquilo que é o campo divino. Esse é o objetivo. Esse é o verdadeiro objetivo desta escola, dita evolutiva, que utiliza a reencarnação como um processo de evolução. Eu espero que tenha sido mais simples, sintético, claro possível para tudo isto que se anda aqui a passar connosco, enquanto almas aqui reencarnatórias, no planeta Terra. Okay? E já muita tinta, já muita coisa se escorreu ao longo de milénios para explicar aquilo que eu expliquei aqui em 5 minutos. Porque isto é tudo muito simples. Essa é uma das grandes verdades. Tudo isto é muito simples, só que depois, quando se mete aqui detalhezinhos e coisinhas e interpretações e reinterpretações das interpretações, isto vai dar uma grande confusão. A verdade, então, é esta. O problema está é que
ao longo destas sucessivas, é assim que eu estava agora a pensar como é que eu havia de colocar a informação para que possa ser o mais simples possível. O problema é quando ao longo deste ensino básico, né, desta frequência nesta escola básica, nós não queremos aceitar as regras tais qual elas estão formadas. Não por nós, mas por todo o cosmos. Não é? Por toda uma sociedade cósmica. Ok? E quando não se quer aceitar, existem este tipo de situações. E uma delas é esta ideia, esta ideologia do transhumanismo, desta aliança perfeita entre a robótica, né, entre a máquina e aquilo que é o ser humano, de forma a conseguir atingir-se um além do humano, ou seja, um ser humano aperfeiçoado. Mas, se bem te recordas, como falei no início, esta ideologia foca-se única e exclusivamente naquilo que são os aspectos físicos, né, que é o aspecto mais grosseiro, que há pouco te falei, e no aspecto do raciocínio, das suas capacidades cognitivas e emocionais. Então não estamos aqui a falar apenas de uma propriedade do mais grosseiro que há dentro da Constituição daquilo que nós somos. Então estamos a falar da componente do corpo, não é? Então é a complementaridade, se bem te lembras, corpo físico e magnético. E depois, então, da nossa condição psicológica, o raciocínio, a parte cognitiva e as emoções que também derivam desta parte cognitiva. Ou seja, fica de fora a nossa condição espiritual, quem nós somos de verdade, e por fim, aquilo que é a grande cereja no topo do bolo, o topo da pirâmide, falta a condição divina. Agora, há um propósito para ser apenas estes dois elementos. A parte física e a parte psicológica. Tá? E nós já falávamos. E já vais perceber. Ok? Mas queria só ressaltar que uma das grandes frases, um dos grandes slogans desta ideologia, que já vem crescendo e muito desde o século passado, ou seja, do século XX, desde 1900, período entre as guerras, as grandes guerras, até aos finais de 1900, ou seja, até os inícios de 2000, que depois então foi quando se deu o grande boom de desenvolvimento tecnológico. Nesse século houve uma grande adesão de diferentes áreas da nossa sociedade global, não é? Sociedade ocidental, mas também oriental, diferentes personalidades dos diferentes estratos da sociedade, ou seja, os que estão lá em cima, com muito poder, mas também os que estão no meio e os que estão em baixo, que aderiram a este tipo de ideologia. E isso é um perigo. E uma das grandes frases preconizadas por esta ideologia, eu até vou aqui ler, porque apontei aqui, que é: o corpo é um dispositivo obsoleto. E isto já denota por si esta grande preocupação com o corpo. Ok? Porque ter um corpo, só por si, já traz como consequência inerente, não é, várias condições. Nós já vamos falar, e tu, obviamente, ao ouvires falar sobre o corpo, já deves estar a pensar, não é? Por isso, esta noção corpórea, esta noção de se possuir um corpo, é algo que dentro desta vertente transhumanista, nesta vertente ideológica, não é? Que é uma corrente de pensamentos, a ideia que se quer difundir é ter o corpo sendo um objeto obsoleto, um objeto que já está ultrapassado, um objeto que tem faculdades muito reduzidas, muito diminutas, muito limitadas, não é? Limitadas na sua capacidade de evolução, pois então é obsoleto, é tido como uma carcaça, é tido como algo que deve ser transcendido e nós seres humanos, conseguimos facilmente com o uso da robótica, com o uso da tecnologia, da nanotecnologia, de tudo e mais alguma coisa que nós possamos inventar por nossas próprias mãos, conseguimos facilmente transcender. Ok?
Agora, isso não é bem assim. Porquê? Eu já estou aqui a levantar, se não se estás a perceber, eu já estou aqui a levantar qual é o grande erro aqui do transhumanismo. Estamos-nos a focar única e exclusivamente nas capacidades, entre aspas, limitadas do corpo e naquilo que é as potencialidades de desenvolvimento da condição cognitiva. Ou seja, da forma como o cérebro funciona, das suas capacidades, dos cinco sentidos, otimizá-los, do processo de memória, do processo de funcionamento da nossa caixa, de processamento da informação, de forma a otimizá-la. E dizem eles que isto é a nossa consciência. Porquê? Porque estão de propósito, e aqui vem a parte depois esotérica, vem de propósito de negligenciar, ou seja, ocultar depois a componente espiritual e vida. Mas já vamos entender, não é? Convém aqui nos passinho a passinho para conseguirmos perceber no beabá, porque isto é simples, mas perceber claramente o que está por detrás. E então, esta noção de que o corpo é o elemento grosseiro, o elemento a ser transcendido, um elemento a ser facilmente manipulado e por isso trabalhado, é algo que esconde por detrás uma intenção muito suja, muito, muito suja, daquilo que é a condição também humana, é certo, é também da condição humana, mas que, e por isso é que eu digo que é um jogo sujo, um jogo psicológico sujo, no sentido de a mais importante parte é ocultada. E é ocultada e tu já vais entender porquê. Mas então, esta corrente ideológica tem pelo menos três noções que eles têm, assim, por basilares, que são os alicerces da nossa forma de pensamento. A primeira é que, e é óbvia, daí eu há bocado ter falado no corpo e ter-te dito logo que, por falar neste elemento do ser humano, já estarias a pensar sobre ele, que é a vida é finita. A vida, por ter um corpo, é finito. Tem um início, quando nós nascemos e encarnamos, e depois tem um fim, entre aspas, tem um fim, quando nós desencarnamos. Ou seja, isto é uma vivência da vida pura e estritamente materialista. Ou seja, é a terra pela terra, somente. E isto é negligenciar tudo o resto. A parte espiritual e a parte divina. Então, a vida é finita. Nós aqui nesta escola reencarnatória, uma escola como o ensino básico, é querer acreditar que o ensino básico é feito apenas por um único dia. Ou seja, só existe uma única vida. Até logo, muito obrigado, Mary, e até à próxima, está bem? Umas boas horas douradas, um bom dia, está bem? E muita força para o teu caminho, tá? Muito obrigado por tudo. E então, o que é que eu estava aqui a querer dizer? Que uma vez que a vida é finita, não é? Que o corpo é passível de ficar doente, de ter limitações, agora porque falta um membro, agora porque falta outro, agora porque tenho problemas nos órgãos internos, agora porque tenho problemas em algum dos meus cinco sentidos, isso pressupõe que a própria condição de se ter um corpo para se estar vivo, para a consciência estar viva, é por si só, logo à partida, um grande, grande, grande condicionamento à nossa própria expressão de vida. Ora, como deves imaginar, isto só por si, logo aqui à partida, já está aqui um grande erro. Nós somos o corpo, sim, porque nós precisamos de uma condição para nos expressarmos, mas também temos a nossa parte psicológica, como há pouco falei, que no fundo estes dois elementos juntos são uma forma grosseira de nós conseguirmos experienciar aquilo que é a nossa verdadeira identidade, que é espiritual. Só que nesta vertente transhumana não se fala da parte espiritual, muito menos da parte divina. Foca-se
única e exclusivamente nas limitações do corpo e nas potencialidades cognitivas, ou seja, psicológicas. E querer fazer acreditar que a nossa consciência é isto: corpo e mente. Peço perdão. Só um momentinho para tomar aqui, uma vez mais, o meu cafezinho. E então, este é o primeiro e é o mais basilar dos noções transhumanistas. Agora, o segundo é que o corpo não consegue, como é corpo, ou seja, não é consciência, não é imaterial, é uma coisa corpórea, tem massa, tem volume, não é? É um corpo, não consegue estar presente em dois sítios ao mesmo tempo. Logo, é visto também como uma grande limitação. Porque, nesta ideia transhumana, a nossa consciência devia ser possível estarmos presentes em diversos lugares ao mesmo tempo. Como se os nossos processos cognitivos, os nossos 5 sentidos, que são as ferramentas pelos quais nós lemos a realidade, pudessem estar disponíveis, facilmente conectáveis a várias realidades, em vários lugares, ao mesmo tempo. Como se eu pudesse estar aqui onde estou, mas tivesse também a possibilidade de estar no hemisfério sul, pudesse estar nos Árticos, pudesse estar a falar com este, com fulano e cicrano e beltrano, tudo em simultâneo. E por isso, o corpo, como não me permite nada disso, faz-me estar aqui onde eu estou e não noutros lugares. Ora, isto é visto como uma grande limitação. E uma terceira noção, associada a esta, é a noção de tempo. Caramba, peço desculpa. A temática, quando é difícil, estão-me aqui constantemente a provocar a minha garganta para que não consiga falar. Mas é para falar, é para falar. Tosse às vezes que tiver que tossir. A terceira noção é muito simples. É a noção de tempo. E de tempo porquê? Porque uma vez que nós não conseguimos estar em dois lugares ao mesmo tempo, temos um corpo e esse corpo é limitado, é um veículo obsoleto, nós não conseguimos modificar a noção de tempo à nossa vontade. Ou seja, não podemos ir para o passado, não podemos ir para diferentes passados, como da mesma maneira não conseguimos ir para futuros ou para diversos futuros. Porquê? Porque temos um corpo. Se tivéssemos, nas palavras transhumanistas, se tivéssemos única e exclusivamente uma consciência, ou seja, uma condição cognitiva, nós conseguiríamos facilmente ir para o passado e ir para o futuro. Logo, o corpo é algo obsoleto que deve ser uma lata velha que precisa de ser deitada fora. Ok? Basicamente é isto. Claro que existem outras noções, não é? Outros alicerces que se vão aqui juntando a estes três. O principal é o primeiro, tal como te falei. A vida corpórea é finita e toda a estrutura ideológica é montada sobre este alicerce, mas que depois vão-se agregando outros valores, outras ideologias, dentro desta grande ideologia, para fazer querer acreditar de que, de facto, o corpo físico é uma grande lata velha, ultrapassada, que precisa urgentemente de ser trabalhado e transcendido. Ora bem, essa, e aqui também já a componente esotérica, essa é já por definição uma condição de via esotérica. Essa é verdade. A via esotérica, uma vez que nós somos corpo, mente e espírito, não é? Que juntos, esta triplicidade, juntos, vêm vivenciar aquilo que é a oportunidade de entrar no reino celeste, no reino divino, esta condição, não é? Já por si pressupõe esta via iniciática, esta via esotérica, seja ela qual for, em qualquer lado do mundo, pressupõe que os nossos 5 sentidos estão extremamente agarrados à noção do corpo, à noção de limite, de finitude, de que só existe uma vida, só existe esta experiência e nada mais.
e que a única certeza é a noção da morte, como normalmente costuma dizer. E por isso, como condição esotérica, é percebermos que nós não somos corpo, mas somos um espírito, não é? Na nomenclatura transhumanista, somos uma consciência. Só que, na verdadeira via iniciática, na via esotérica, o corpo não é negligenciado. O corpo é, assim, honrado. Não de forma a ser o colocado no primeiro lugar da fila, isso é o espírito, mas ainda assim jamais pode ser negligenciado. Porquê? Porque o adepto ou a pessoa iniciada numa via iniciática, seja ela qual corrente for, sabe, e se não sabe é porque não é via nenhuma, mas quando é uma via verdadeira, séria, todo iniciado sabe que o corpo e a condição psicológica, que é a sua alma, são condições mais do que necessárias para experienciar aqui na matéria a nossa condição do espírito, ou seja, a nossa individualidade, quem nós somos de verdade. Então, se aqueles mecanismos que eu tenho para perceber quem eu sou, eu não vou negligenciar. Pelo contrário, certo? Eu vou cuidar bem dele. É ou não é? É a mesma coisa que em relação a nós. Eu se tenho que ir daqui até ao centro, tenho que fazer aqui 2 ou 3 quilómetros, eu sei que preciso de ter, pelo menos, não querendo trazer outro tipo de ferramentas à conversa, mas eu preciso pelo menos de 2 pernas para poder caminhar. Certo? Ora, então se eu vou precisar destes 2 membros, que são os membros inferiores do meu corpo, então eu vou tentar cuidar o melhor possível dos meus 2 membros para que nesta viagem de 2 ou 3 quilómetros eu possa fazer a viagem o melhor possível. Que não me traga grande sofrimento, que me traga um prazer possível para que eu possa vivenciar o mais saudável possível a experiência da caminhada e possa finalmente chegar ao meu objetivo, que é chegar ao centro aqui da cidade. Isto parece óbvio, não parece? Pois é. Então, na verdadeira via iniciática, exatamente igual. Ou seja, o corpo e a condição psicológica, que é a nossa alma, são altamente honrados, só que não são priorizados. Quem é priorizado é a essência, o espírito. Ainda assim, de forma a traduzir essa essência na experiência física, nós temos que cuidar e muito bem dessas condições que é o corpo e é a nossa mente. Ok? Nesta versão transhumanista, isso, a ideologia é deitar abaixo, por terra, completamente, esta noção de corpo. Ok? E aqui está esta componente esotérica muito mal qualificada. Porque existem vias esotéricas muito mal qualificadas. Muito mal. A via satânica, por exemplo, com múltiplas ramificações. Então, no nosso dia a dia, hoje, atualmente, existem muitas ramificações desta ramo da via esotérica, transmitem exatamente estes valores que estou aqui a dizer-te. Aquilo que o transhumanismo, que é uma versão light, não é? Mais New Ager, desta via esotérica. Ok? Então estou já aqui a trazer um bocadinho daquilo que te quero vir aqui falar. Ok? Então, esta ideia de transhumanista, de que o corpo é uma prisão, porque é limitada, né? É obsoleto, é finito, não é? Tem massa, que não é possível de voltar no tempo, que não é possível estar em 2 ou 3 lugares, ou mais, ao mesmo tempo. É uma coisa finita, é uma prisão. Logo, esta é uma, se não das maiores, mas é uma das grandes pedras basilares daquilo que são a corrente light, não é? Como já falei, transhumanista, não é? Aquilo que se pretende que seja a aliança do homem com a máquina, mas também das vias satânicas.
ok? De que o corpo é algo a ser transposto, ok? E agora nós podemos perceber assim, mas isso são só 2 ou 3 que... Isso é uma minoria, é um conjunto muito pequenino de pessoas que aderem a esta ideologia, porque facilmente se percebe, não é? Que isto é tudo uma grande treta. Enganas-te. Parece tudo muito simples, porque eu estou aqui a fazer este shake, não é? E este grande favor de simplificar ao máximo, e porque possuo outras ferramentas e outros conhecimentos que todos eles estão aqui indiretamente a trabalhar em conjunto para espremer deste campo ideológico e tirar este sumo, né, este néctar, e ao olharmos para este néctar podermos destrinçar e saber separar o trigo do joio. Mas se tu fores ver a propaganda, seja de livros, de artigos, de filmes, de músicas, de entretenimento, de tudo e mais alguma coisa que hoje em dia está à frente dos nossos olhos e que tu nem dás conta, tu facilmente és levado na onda e nem te dás conta. Então tudo na nossa vida hoje em dia, ou quase tudo, seja as tecnologias, seja aqui dos computadores, dos smartphones, das televisões, dos carros, das casas inteligentes, dos vários serviços que estão disponíveis para o ser humano. Peço desculpa. Quase tudo veicula esta ideia subliminar e inconsciente de que a máquina é um veículo excelente que nós, seres humanos, devemos de aceitar na nossa vida. Só que, claro, é-nos vendido com a cereja no topo do bolo. Não é? Recheado de chantilly e de coisas maravilhosas. Então, a máquina parece tudo maravilhoso. A verdade é que nos torna altamente dependentes do uso destes mecanismos externos e isso esconde por detrás esta condição de que tu, por ti mesmo, tu, seres humano, não serves para nada enquanto estiveres aí, sozinho, porque és um corpo, porque és limitado, porque és finito. Okay? E olha como nós, como máquinas, conseguimos ser altamente versáteis, altamente eficientes, altamente focados naquilo que é as nossas diferentes tarefas, seja em que área for. Então, se não for esta ajuda que o Miquel está aqui a dar, dificilmente tu vais conseguir. A menos que entres em ideologias, não é? Ou idolatrias, já com uma componente e uma ramificação política, não é? De conspirações, ou de extremas esquerdas, ou de extremas direitas, e isso já vai para outros campos. Não, estou aqui a falar apenas de conhecimento e desta via iniciática, para conseguirmos destrinçar, certo? Então, agora fica aqui uma pergunta que é essencial, é chave, que é, se esta vertente ideológica, assim como as vias satânicas, umbralescas, parece que tem tanto ódio, não é? Colocam um ênfase tão grande naquilo que é o elemento corpo, é porque este elemento tem algo de muito importante, certo? Porquê? Porquê este foco tão grande no corpo? Esta pergunta é essencial. Pergunta-te a ti mesmo, ou a ti mesma. Porquê o corpo? Porquê é que fazem questão de estar sempre ali a martelar o corpo? O corpo não presta, o corpo isto, o corpo aquilo, o corpo é limitado, o corpo é pesado, o corpo não dá para ir para vários sítios ao mesmo tempo, o corpo não presta porque é uma lata velha, o corpo só serve para ser transcendido, o corpo é uma porcaria que não serve para rigorosamente nada. Eu só estou a pôr palavras naquilo que podiam ser possíveis afirmações destas ideologias. Não são os meus pensamentos, ok? Então, porquê? E agora vem aqui a resposta. É que é muito simples. Muito, muito simples. Mas só um segundo,
porque isto, a temática hoje está forte. E pode parecer tudo muito simples, não é? Mas isto pesa. Isto é difícil. Enfim, prossigamos. Repara, qual é a única diferença, e daqui a importância de se possuir vários conhecimentos esotéricos, qual é a única diferença? Só há uma única diferença entre seres humanos encarnados e desencarnados. Pessoas que estão vivas, mas encarnadas na Terra, e pessoas que também estão vivas, mas estão desencarnadas aqui na Terra. Qual é a única diferença? É a presença do corpo. E acho que aqui já está escondido tudo. Mas eu vou fazer o favor de esmiuçar esta ideia. Lembra-te daquilo que falamos ainda há pouco. O que é que nós, seres humanos, somos? Somos a nossa parte divina, né? Forma de um alto patamar para o mais grosseiro. Somos o divino e somos um espírito. Não é? O espírito, que é a nossa essência, que vem vivenciar o plano divino aqui na Terra. Depois nós temos a nossa condição psicológica, né? Pensamentos e emoções, para vivenciar esta essência, este espírito. Mas depois, para veicular, para ter uma expressão propriamente terrena, corpórea, nós precisamos desta complementaridade, que é o campo magnético e o corpo físico. Então nós somos, de forma rápida, corpo físico, magnético, psicológico, são emoções e pensamentos, espírito e essência divina. Então nós somos isto. Encarnados têm todos estes 5 componentes. E os desencarnados? Os desencarnados é exatamente igual, só não têm o corpo físico. Ou seja, têm corpo magnético, ou seja, têm um corpo etérico, têm um corpo energético, ou seja, têm sensações, têm a condição psicológica, continuam a ter pensamentos e emoções, continuam a ter espírito, não é? A sua verdadeira essência, e continuam a ter a possibilidade de participar no mundo divino. Então, qual é a diferença entre encarnados e desencarnados? É a possibilidade de ter um corpo físico e os desencarnados que não têm corpo físico. Tudo o resto é exatamente igual. Agora aqui fica a questão. Então, que é o quê? Porque é esta força tão grande, não é, que gravita em torno do corpo? E acho que já estás a perceber. E acho que já deves estar a entender um bocadinho porque é que ideologias satânicas se tanto prendem à noção de corpo. É simples. É que e agora aqui vou tentar explicar de forma sucinta, não é? Fácil e rápida, porque também o tempo está a passar e eu não quero prolongar demais nestas explicações, mas a alma, nós, né, o nosso espírito, enquanto está aqui na matéria, enquanto estamos encarnados, nós temos estes 5 componentes e podemos facilmente experienciar tudo ao nosso redor. Podemos experienciar o prazer, mas também o desprazer. Podemos experienciar a alegria, que são emoções, mas também a tristeza. Podemos experienciar todo o leque de situações psicológicas, mentais, de sensações, de frio, calor, não é? De dor, de prazer, tudo em relação, não é, a esta condição humana encarnada. Já os desencarnados vivem tudo também, mas não têm a condição do corpo físico. E por isso se diz que desencarnaram. Ou seja, saíram da carne. Desencarnar. Carnar, carne, não é? Corpo, algo, elemento corpóreo. Desencarnar, sair do corpo. Ou seja, tudo o resto continua. Nós, quando desencarnamos, saímos do corpo, nós não morremos. Nós continuamos vivos. Nós continuamos a pensar, nós continuamos a sentir emoções, nós continuamos a sentir sensações. Só não temos um corpo para manifestar isso. Ok? Então,
quando nós desencarnamos, não é? E sabemos que tivemos muitas faltas, muitas dívidas, contraímos muitos problemas na nossa vida encarnada, do género, na analogia da escolinha básica. Quando nós vamos a um dia de escola e sabemos que fomos muito maus alunos porque criamos problemas, criamos instabilidade, nós não fizemos nada daquilo que o professor ou a professora estavam para lá a falar, a querer nos transmitir o conhecimento da matéria. Nós, no recreio, quisemos fazer tudo e mais alguma coisa, destruímos mesas, destruímos cadeiras, fizemos só porcaria. O que vai acontecer é que quando eu saio da escola, eu no dia a seguir eu não vou querer ir à escola outra vez. Porquê? Porque eu vou ter uma vergonha colossal. E para além da vergonha que eu vou sentir e da culpa, porque no fundo de mim eu sei que eu sou o culpado de tais ações, eu sei que no dia a seguir, quando lá for, eu vou ter as consequências das minhas ações. E eu não quero essas consequências. Eu não quero pagar por essas faltas e por essas dívidas. E por isso, torno-me um fora da lei. Por isso, torno-me um indigente que não quer ir à escola no dia a seguir. Estás a entender? É exatamente igual. Então, eu torno-me um fora da lei no mundo astral, energético, onde eu sei que devido ao tamanho colossal das minhas faltas, das minhas dívidas kármicas, eu sei que vou ter consequências kármicas altamente penosas, que me vão trazer muito sofrimento. Mas quando é muito, é mesmo muito. A possibilidade de encarnar em situações altamente penosas. Ora, a alma e o espírito, quando estamos encarnados e sabem perfeitamente o tamanho da sua culpa, da sua responsabilidade, sabem perfeitamente que não vão querer voltar e vão fazer de tudo, mas de tudo mesmo, para se tornarem fora da lei. E quantos mais outros camaradas de jornada conseguirem conquistar para as suas fileiras, para as suas ideologias, melhor. Entendes isto? Isto acontece tanto aqui nas pessoas encarnadas como nas desencarnadas. Só que há aqui uma situação. É que as pessoas desencarnadas, ao fugirem do sofrimento das suas penas pesadíssimas, eles próprios, devido às consequências daquilo que já fizeram, não, nas últimas experiências em que foram à escola, ou na última, sofrem horrores. E por isso têm que ter um mecanismo qualquer de se aproximarem dos encarnados para terem a possibilidade de experienciar algum tipo de prazer. E isto é aquilo que se denomina, né, nestas vias espiritualistas, que graças a Deus hoje está mais presente e é facilmente falável, porque há uns séculos atrás isto que estou agora a dizer era, Deus me livre, era impossível falar sobre isto de forma aberta. Por exemplo, obsessores, possessões, ou seja, um ente, uma pessoa desencarnada que possui um corpo de uma outra pessoa encarnada. Porque precisa de possuir? Se tudo é igual, só não tem um corpo físico. Para que precisa de possuir? Precisa de possuir para o simples facto de buscar através do corpo prazer. Prazer em qualquer coisa. Prazer numa experiência corpórea, seja ela com a alimentação, por exemplo, seja ela com os vícios, seja ela com o sexo, seja ela com drogas, seja com o que for. O único objetivo é buscar prazer com a experiência corpórea. E buscar prazer porquê? Para fugir do seu tremendo sofrimento. Ok? Fica claro? Então porquê é que estas vias ideológicas, sejam elas num aspecto claramente satânico, ou estas vias mais light, esotéricas e filosóficas, como transhumanistas, tanto focam a história do corpo? Porque sabem, dentro
não é? No núcleo destes pensamentos, sabem que o corpo é o único elemento passível de trazer esta busca pelo prazer. Ok? Então, daí a necessidade deste corpo, deste elemento. Agora, eu para conseguir sair desta necessidade de ir à escolinha, estes fora da lei, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho é que ir aos encarnados e fazê-los querer acreditar que o corpo é algo meramente deitado fora, que não presta, é obsoleto, tal como o slogan transhumanista, não é? O corpo físico é um dispositivo obsoleto. Porquê? Porque fazer um processo de obsessão, de possessão, de vampirismo, é algo que dá bastante trabalho, demora tempo, entendes? Estas entidades, que são seres humanos, como nós, inteiramente iguais, e que por isso merecem o nosso respeito, mas que estão numa condição altamente penosa e sofredora, gastam montes de energia e de tempo para tentar possuir ou obsidiar os seres que são seus irmãos encarnados. Agora, se nós conseguirmos, nós que somos fora da lei, conseguirmos arranjar um estratagema em que me traz de forma mais eficiente, menor custo, menor tempo, menor energia, para conseguir a finalidade que eu quero, é óbvio que é por aí que eu vou fazer. E o que é que eu vou fazer? Eu vou tentar incutir na mente inconsciente das pessoas encarnadas, peço desculpa, que o corpo, que é aquilo que no fundo eu quero e eu preciso, para fugir da minha dor, é algo que deve ser negligenciado e deitado fora. Então eu vou incutir pensamentos, vou incutir, criar realidades ideológicas, conceptuais, que o ser humano, dito encarnado, aos poucos, ao fim de um século, de dois, de três, de quatro, vai se entranhar de tal forma noutro, até que depois se construa um grupo de pessoas que alimentam esta egrégora, alimentam este pensamento, esta realidade de que o corpo é algo obsoleto. Obsoleto para quê? Para que este grupo de pessoas consiga influenciar outro grande conjunto de pessoas e então aí começar a operar uma transformação. Que neste caso, na realidade onde nós estamos a viver, é uma transformação dita tecnológica. A tecnologia é apenas uma ferramenta, ou seja, a tecnologia não é o fim. Nós não queremos telemóveis pelo puro prazer de ter um telemóvel. Nós não queremos um computador pelo puro prazer de ter uma caixa, que é um computador. Não. Nós queremos estes dispositivos porque nos permitem uma outra finalidade. Que é comunicarmos uns com os outros, que é estarmos mais perto uns dos outros, que é podermos ter um maior número de experiências uns com os outros. Então essa é a finalidade da tecnologia. Só que aqui a tecnologia é usada não para esta finalidade, mas para nos fazer crer que o corpo é algo obsoleto. E por isso é criar realidades virtuais, paralelas, para que a consciência saia do corpo e o corpo possa permanecer vazio, abandonado. É como uma casa abandonada. Qualquer um pode entrar. E ao termos vários corpos, não um, não dois, não três, não quatro, mas milhões ou milhares de corpos abandonados, porque a consciência que está encarnada não quer saber do corpo para nada e por isso foi dar uma volta, foi lá para a dita realidade virtual, foi fazer isto e aquilo, aquilo outro, que era exatamente a mesma coisa que fazia com o corpo, mas que agora quer acreditar que sem corpo é 1000 vezes melhor. O corpo está vazio e aí é muito mais fácil vir uma entidade deste género, não é? De um fora da lei, e querer possuir e utilizar-se a seu belo prazer do corpo. E é muito simples. E olha como nós conseguimos colocar este mega projeto de influenciação
não é? Que outrora nos trazia inúmeros dispêndios de tempo, de energia, de custos, não é? Nesta terminologia meramente económica, hoje em dia, não é? Tecnocrática. Enfim. E olha como nós conseguimos agora, graças a esta ferramenta que o próprio ser humano criou, que é a tecnologia, fazê-los querer acreditar que podem sair sozinhos do corpo, sair sozinhos de casa, que não precisam dela para nada, para que nós, sem dificuldade nenhuma, possamos fazer aquilo que no fundo nós queremos fazer. Que é o quê? Sair do nosso sofrimento, experienciar a realidade corpórea, para depois então ter prazer, ter a sensação de prazer e fugir do sofrimento. E aí tem agora a cereja no topo do bolo, que é o quê? Ao eu conseguir esta ferramenta de estar na escola sem ir à escola, ou seja, estar na vida encarnada sem ter um corpo, ou seja, porque eu possuo um corpo, não o meu, porque eu já estou desencarnado. Possuo o do fulano. Mas eu, ao possuir o do fulano, eu já não preciso, ou melhor ainda, até se eu conseguir possuir uma máquina, um corpo robótico, não é? Uma mistura de homem com máquina, que é uma coisa vazia, olha que bom, porque eu aí já não vou precisar, para sentir as sensações do corpo, eu não vou precisar pela regra das reencarnações. Ou seja, não vou precisar de passar pela finitude das coisas, do nascimento e da morte. Olha que bom. Olha que estratégia fantástica. Fazer com que os encarnados criem mecanismos para que os desencarnados possam vir à Terra, possam vir à escola, não é? Sem participar dela. Ou seja, o verdadeiro intuito de vir a esta escola evolutiva é precisamente passar pelo processo das reencarnações e, através deles, ir aprendendo, evoluindo. Pois eu quero sentir prazer, quero estar na escola sem frequentar a escola. Ou seja, eu quero estar constantemente no recreio. Ou então à porta da escola, a fumar o meu cigarrinho, a ter as minhas conversinhas com o fulano e o cicrano, sem nunca participar propriamente de ir a uma sala de aula. Então, este é o verdadeiro intuito desta corrente transhumanista, que é exatamente igual e igual. Que não haja dúvidas. É igual às vias satânicas. Igual. Podem colocar outra máscara, podem colocar outro corpo de pensamento, é a mesma realidade. E hoje aqui nas Horas Douradas, até me estou a prolongar um bocadinho mais, mas estou a fazer o grande favor de vir aqui esmiuçar tudo isto, para que, de uma próxima vez que possas olhar para esta agenda global que está a acontecer, que é transhumanista, não é? Esta história dos apagões, das guerras, da crise económica, das tarifas, do político A, do político B, agora porque é na América, agora porque é na China, porque é no Japão, porque é aqui, porque é ali, porque é tudo uma grande treta. E isto são os seres humanos encarnados a construírem a agenda que desencarnados pretendem. Ok? E isto já para não falar num tema que também é simples, mas que iria complexificar um bocadinho mais, que é a vida extraterrestre, que se utiliza a seu belo prazer também desta circo que vai acontecendo entre seres encarnados e desencarnados. Entre aqueles que obedecem à lei e aqueles que estão fora da lei. Okay? Mas isso fica para uma outra temática, porque eu não quero estar aqui a complexificar mais, senão íamos entrar agora numa ramificação já mais espiritualista, mais ufológica e tudo mais, e isso fica para depois. Mas só isto já é muito, muito. Ok? Então, todos estes avanços tecnológicos que nós estamos a ver, do uso de internet cada vez com ondas eletromagnéticas cada vez mais altas, e eu não estou a falar da velocidade. Porque aquilo que nos vendem é única e exclusivamente a velocidade. Porque agora é o 2.4 de velocidade. Agora porque é o 5G de velocidade.
Agora porque os chineses conseguiram instaurar uma estrutura terrena que vai permitir os seus cidadãos uma internet com velocidade de 10 gigas por segundo. Isto é tudo maravilhoso. Tudo. Porque isto depois tem ramificações no plano da saúde, no plano económico, no plano das bolsas de valores, das indústrias, político, social, tudo. Tudo isto é maravilhoso. Mas tem o seu reverso. E nós temos que perceber que aquilo que nos é ofertado tem o seu reverso. E temos que perceber que, ao olhar para aquilo que é mostrado e aquilo que é escondido, termos a livre consciência de podermos escolher de forma sadia, sã, se queremos fazer parte do jogo ou não. Se queremos contribuir para o seu avanço ou não. Ok? Então a ideia não é adorar nem rejeitar. Isso são os fanatistas. Fanáticos é isso que fazem. Adoram demais e rejeitam, por adorar o A, rejeitam o B. São fanáticos. Não é isso que eu estou aqui a querer falar. Nem é isso que eu vivencio aqui na Escola da Consciência. Pelo contrário. Nós aqui gostamos de conhecer a realidade para depois então podermos optar conscientemente por aquilo que queremos. Ok? Então, o propósito é esse. Ter uma vida iniciática é precisamente para isso. Okay? Termos consciência das coisas para podermos ter o livre-arbítrio, mas de forma sã, consciente, com sabedoria, para podermos escolher o melhor possível em cada contexto e em cada fase da nossa vida. Ok? Isso é fundamental. Então, aqui está o grande o grande erro destas vias transhumanistas que tanto querem fazer a explorar a tecnologia, fazê-la avançar o mais rapidamente possível, porque depois disto, eu já vim aqui falar, 2026 vai ser um marco completamente, porque virá um tipo de internet ainda diferente, que é o 6G, sexta geração, que é a internet dos corpos, e está-se já a preparar aquilo que será a próxima, o 7G, que é a internet da nossa consciência. Faz um bocadinho a alusão daquilo que é os vídeos do Matrix. E outros. Eu estou a falar do Matrix porque é aquele que é comercialmente mais conhecido. Ok? E de forma quase direta, está lá tudo. Quase direta. Quase. Mas está lá tudo. Ok? Nascer de forma laboratorial, nascer de forma genética, condicionada, as pessoas não terem trabalho, ser tudo robotizado, serem tudo por implantes de chips, por implantes de partes robóticas, não é? E transformar este tecnológico, biónico, não é? Então todo o corpo, toda a vida passar a ser biónica, na vivência de múltiplas realidades virtuais, que não são real, ou seja, não têm senso nenhum, nada, zero, não valem nada, mas vão fazer querer acreditar que valem muito, que é um mar de liberdade total, que é aquilo que nós vemos no Matrix, mas que no fundo não é. A verdadeira realidade corpórea, magnética, psicológica, espiritual e divina, essa será uma outra e será negligenciada para que outras entidades, que eu espero que tenhas entendido perfeitamente, com todo este meu esforço para tentar simplificar ao máximo, tenhas entendido qual é o verdadeiro objetivo de tudo isto. Ok? Sei perfeitamente, porque eu sinto também um grande esforço para trazer toda esta informação. Sei perfeitamente que não é uma temática fácil, mas ainda assim tem que ser partilhada, tem que ser falada. Se puderes partilhar o vídeo, comentar, puderes partilhar com outras pessoas, com amigos, com colegas, com pessoas que sabes que podem aproveitar deste conhecimento, por favor, faz isso.
Faz isso, porque quanto mais, e não é porque eu estou a falar isto, se eu visse uma outra pessoa, um outro irmão de caminhada a falar exatamente as mesmas coisas com a mesma simplicidade, podes ter certeza que era a primeira coisa que eu faria. Era comentar, era estar em contacto, era partilhar a informação. Beber daquela informação para depois partilhar. Ok? Então é precisamente isso que estou a fazer, a pedir. Partilha a informação, é extremamente importante. A agenda internacional, tecnológica, esotérica, tem muita força. Está aí com tudo. Estão a criar apagões, estão a criar guerras, estão a criar conflitos, estão a criar crises económicas, estão a criar tudo. Okay? Não são políticos, não é, aqui não se trata de conflitos militares, nem de conflitos ideológicos a nível político, nem nada, não é nada isso. Isso é entretenimento. O verdadeiro intuito é o outro. É a instauração desta vida radicalmente diferente de uma vida transhumana. Sem trabalho, vida o mais robotizada possível, sermos todos controlados por uma vigilância robótica, tecnológica, certo? E isso vai transformar radicalmente a nossa vida aqui na Terra. E esse plano chama-se um plano até 2030. E ele está em andamento e com um passo muito, 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 muito avançado. Muito avançado. Por isso, se quer estar na crista da onda, quer saber as coisas pelas quais acontecem e perceber o que está por detrás das ideologias que estão inerentes aos acontecimentos, aos diferentes acontecimentos, pois então, aqui está as horas douradas para te ajudar a trazer um pouquinho mais de elucidação e discernimento sobre todas estas questões que são essenciais para a nossa vida do dia a dia, de hoje, ok? Aqui me despeço. No próximo domingo, uma vez que este programa das Horas Douradas é sempre às terças, quintas e domingos, no próximo domingo, dia 11, eu não poderei vir. No entanto, na próxima terça-feira, que agora não sei ao certo em que dia calha, mas na próxima terça-feira virei aqui novamente, dar continuidade de forma natural, e virei também falar um pouco mais desta história do transhumanismo, mas agora numa outra vertente, não apenas de explicar e desmiuçar o beabá destas coisinhas, o que está por detrás, mas de como poder dar dicas para poder ultrapassar e vivenciar da melhor forma possível esta onda transhumana. Ok? Boas horas douradas. Fica com Deus. Fica com a luz. Fica com a paz. Está bem? Se possível, comenta, partilha, faz a tua parte. Eu já estou aqui a fazer a minha. Faz a tua também. Ok? E transforma estes conhecimentos em pérolas valiosíssimas para a construção de um estilo de vida o mais saudável possível para ti e para os teus. Ok? Até uma próxima. Boas horas douradas.